Olá pessoal, eu sou Marisa Ono e hoje, atendendo a pedidos, a receita é de massa de choux. Anote os ingredientes. A massa de choux não é uma massa tão difícil de fazer, mas ela é o tipo de receita que exige um certo cuidado e atenção. Então, por isso, acompanhe bem cada passo para não errarem. Coloco na panela 100 ml de água, 45 gramas de manteiga e uma pitada de sal. Algumas receitas usam leite, não estranhe, mas para mim a receita de água tem funcionado, então eu prefiro usar água. Leve a panela até a água ferver e adicione de uma vez só 60 gramas de farinha peneirada. Ela tem que ser peneirada porque eu não quero correr o risco de formar grumos. Misture bem e continue em fogo alto, misturando bem até que a massa fique bem homogênea, forme uma bola. E forme uma crosta no fundo da panela. É sinal que a massa está bem cozida. Em seguida, eu coloco na batedeira, misturo para perder um pouco de vapor e esfriar um pouco. Em seguida, eu vou adicionando 2 ovos batidos, pouco a pouco. De vez em quando eu misturo com uma espátula para ter certeza que a massa está bem incorporada, porque sempre fica um pouco de massa sem misturar no fundo e nas laterais. Não coloque os ovos todos de uma vez, porque se a massa ficar mole, não vai ter jeito. O ideal é você ir testando, deixar um pouco de ovo para o final e ir testando a textura da massa. Talvez precise um pouquinho mais de ovo do que 2 ovos, porque 2 ovos médios às vezes são um pouco menor ou um pouco maior. E sim, não é uma medida exata. O ponto da massa eu testo molhando o meu dedo. Que hora para os quero fazerem escândalo, né, gente? O ponto da massa eu testo molhando o meu dedo e passando na massa. A massa deve lentamente ceder. Se você passar o dedo e ela ficar a marca muito nítida, muito resistente, sinal que a massa está um pouco dura. Adicione uma colher de ovo batido de cada vez e bata e misture bem. O problema é que se a massa ficar muito mole, o choux não vai crescer, não vai ficar muito alto, vai ficar um pouco achatado e ele não vai ficar completamente oco. Em seguida eu modelo os meus choux em uma assadeira forrada com papel impermeável. Eu não uso papel manteiga, eu já comentei aqui em vários vídeos, eu uso papel impermeável, que pode ser um papel com um pouco de um papel siliconado ou um papel sulfurizê, que a gente chama, né? Papel vegetal de baixa gramatura. Você pode encontrar no supermercado como Aça Mais Leve ou o papel impermeável da Vida ou Ida, enfim.
Eu coloco a massa em um saco de confeiteiro com um bico redondo, bem grande. E espremo sobre o papel. Para cortar a massa, se eu simplesmente puxar a massa, ele vai ficar um bico. Então, para cortar a massa, eu faço um movimento de uma quebrada com o pulso para que ela fique sem ponto, sem bico. Eu costumo pincelar o chu com um pouco de ovo batido. Não é obrigatório, mas ele vai formar um topo mais brilhante, bonito. Eu acho que fica mais bonito assim. Mas se não quiser, não é necessário. Eu levo ao forno bem quente, tipo 200 graus de temperatura e pré-aquecido. O forno já tem que estar quente para colocar os meus chus. E deixo aí por uns 15 minutos até eles começarem a dourar. O meu forno ele tem aquele problema de queimar mais de um lado de outro, então eu tenho que fazer girar a assadeira no meio do processo. Não tem problema você abrir um pouco o forno, mas evite deixar realmente a porta do forno aberta por muito tempo, porque eles correm risco de murchar. Depois que eles estiverem bem dourados, eu abaixo a temperatura do forno bem baixa e deixo mais alguns minutos para secarem. Aí eles ficam mais firminhos e não correm risco de murchar depois, tá? E depois de feito os meus churros, eles podem aguentar fora da geladeira por uns 3, 4 dias talvez, ou podem ser congelados, sem problema. Depois você pode descongelar e rechear como quiser. De recheio no Japão, o tradicional é o creme de baunilha e muitas confeitarias incorporam um pouco de chantilly para ficar um creme mais leve, aerado. Mas você pode rechear só com chantilly e frutas. Sorvete é uma boa opção. E também você pode fazer recheios salgados, como um patê, pasta de queijo, ou um creminho de palmito e cogumelo, fica muito bom. A massa de chu é muito versátil nesse ponto. Essa receita dá para fazer uns 10 chus pequenos. Se você quiser fazer chus bem grandões, aí talvez vá dar para fazer uns 5, 6. Aí não estranhe o volume, a quantidade no vídeo, porque eu fiz 3 receitas de uma vez só, porque meu forno é bem grande. Eu não recomendo trocar manteiga por margarina, porque nessa receita em especial o sabor vai ter a troca vai ter um impacto muito grande no sabor do chu, principalmente se você tem uns amigos muito exigentes e de paladar apurado, sabe? Mas, claro, funciona com margarina, mas contanto que seja uma margarina com pelo menos 80% de gordura. As margarinas light e com baixo teor de gordura costumam não funcionar. O sal é importante nessa receita porque sem sal essa massa vai ficar sem sabor. O sal ajuda a ressaltar o sabor dos ovos e da manteiga. E também, mesmo que você use um recheio doce, o sal vai dar um contraste e valorizar, digamos, valorizar o sabor do recheio. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam de dar um like, compartilhar com os amigos, porque essa receita realmente é muito boa. E façam a receita e tirem uma foto para eu ver no Instagram. Eu quero saber como é que ficou. A gente se vê na próxima.